Esta é a segunda mensagem da série Apocalipse, a revelação de Jesus. E nós vamos avançar um pouquinho mais no capítulo 1. Capítulo 1. O capítulo 1 tem 3 partes, o capítulo 1 de Apocalipse, tá? A gente viu a introdução, prefácio, a introdução. Agora tem uma doxologia, que é uma adoração. E a terceira parte que nós vamos ver na semana que vem é a visão de Jesus glorificado. Tá? Então estamos na segunda parte do capítulo 1. E hoje nós vamos ler do versículo de número 4 ao versículo de número 8. Deixa eu cuidar bem para não... Só faz um favor para mim. De quem é essa garrafa aqui? Só para eu... Semana passada quase que eu derrubei o copo aqui. Na verdade eu derrubei, né? Só não quebrou. Apocalipse capítulo 1, versos de número 4 ao verso de número 8. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse texto aqui, ele é um texto que ele mexe com a gente. Eu não sei vocês, mas eu não sei quantas centenas de vezes já devo ter lido esse texto, mas todas as vezes que eu leio, eu me arrepio e não é uma emoção. Quando eu leio o capítulo 1 de Apocalipse, e na próxima semana, quando a gente encerrar esse primeiro capítulo da visão do Cristo glorificado, nós temos uma visão de quem Jesus é. E é impossível, irmãos, nós ficarmos indiferentes a esse texto. É impossível nós ficarmos indiferentes àquilo que Apocalipse revela a respeito de Jesus. E o tema da mensagem de hoje é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. E olha que interessante. Semana passada eu falei para vocês que Apocalipse possui algumas características literárias. E todo livro da Bíblia possui isso. Se você olha para o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são chamados de a lei, porque ali está o principal da lei para Israel, que se chama Torá para os judeus, né? Então ali está a lei. Então ele tem característica de lei, mandamento, ordenança, juízos, decretos de Deus. Se você olha os textos dos profetas, ele tem uma característica chamada profética, ou seja, uma mensagem de alerta, de acusação, uma mensagem que chama para o arrependimento. Se você lê Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Jó, você tem ali livros poéticos, são poesias, né? Por mais que Jó não pareça um livro de poesia, ele é sim uma poesia. Salmos são orações, canções, né? São poesias. Se você olha para os evangelhos, ele tem a característica do que nós chamamos de evangelho. Se você olha para Josué, para Juízes, para 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Esther, Neemias, Ruth, ali você tem os livros que nós chamamos de históricos, porque ele conta a história de Israel. Israel saindo do cativeiro egípcio, né? Israel com as tribos, Israel se tornando nação, e Israel em declínio espiritual. Mas é a história de Israel.
Quando a gente fala de Apocalipse, Apocalipse tem característica profética. Como eu falei aí semana passada, Apocalipse tem característica epistolar, ou seja, uma carta que circula entre as igrejas e é doutrinária. Não é uma carta para um amigo, não é uma carta pessoal, como Paulo escreve a Timóteo, Tito e Filemão. Ela é epistolar, ela é doutrinária, ela tem um cunho de doutrinação para as igrejas aos quais essa carta as igrejas foram alvo. Tá? Ela é profética, ela é epistolar, ela é apocalíptica e ela é litúrgica. O que é litúrgica? Litúrgica fala da adoração. Apocalipse é um livro de adoração. E mais, irmãos, Apocalipse é um livro para um chamado a uma fidelidade intransigente. De novo, resgatando um pouquinho. Apocalipse todo foi destinado a 7 igrejas da Ásia. Há um conceito equivocado que muitas vezes a gente olha para Apocalipse e diz, olha, os capítulos 2 e 3 eram para as igrejas da Ásia, o resto não era. Não. Quando João escreve o livro inteiro, ele faz o livro inteiro circular entre as 7 igrejas da Ásia. João era residente provavelmente em Éfeso, ele estava na ilha de Patmos, a cidade mais próxima de Patmos era Éfeso, então ele segue um roteiro muito interessante que mostra justamente os pontos pelos quais esta carta deveria passar. Agora, vamos lá. João está exilado na ilha de Patmos por um motivo: o testemunho dele a respeito de Jesus. Contextualizando mais uma vez. A época é a época de domínio romano. Domiciano, imperador. Tanto que ele altera o nome dele para um nome de Deus. Dominus. Aquele que domina. Então, ele é um imperador que exige uma adoração. Ele é um imperador que se intitulava como Deus. Havia um incômodo muito grande na cabeça dos pensadores, principalmente os gregos, filósofos e até os romanos, do que esperar após a morte, do que seria a vida após a morte. E a ideia de ser um Deus encantava os romanos justamente com a possibilidade de perpetuar. Então, Domiciano esperava a adoração. E João está preso na ilha de Patmos por causa da adoração e do testemunho que ele dá a respeito de Jesus. Agora, olha que interessante. A história vai dizer que João foi lançado numa espécie de um barril, né? Conta a tradição, de um barril de óleo fervente. Ele não morreu. Mas também, nenhum lugar diz que ele não sentiu dor. João sofre um exílio por causa do testemunho que ele dá a respeito de Jesus. Então, Apocalipse, ele é um chamado a uma vida de fidelidade para aquelas igrejas que estavam recebendo as cartas. Apocalipse é uma carta de esperança, é uma carta de adoração, é uma carta de louvor, é uma carta que mostra o Cordeiro de Deus exaltado, Jesus glorificado. Agora, olha que interessante aqui algumas coisas que a gente precisa pensar nesta noite. Apocalipse relata a própria perseguição da igreja. E uma perseguição ainda maior no futuro. Eu sei que muitos acreditam numa doutrina escapista, de que nós vamos escapar antes da tribulação, mas a história da igreja não diz assim. Os pais da igreja criam em outra coisa. A história da igreja mostra que a igreja, ao longo dos séculos, creu que a igreja passaria por perseguições. Eu falei domingo passado. Irmãos foram queimados como tochas para iluminar as ruas de Roma. Por que nós não vamos passar por perseguição? Por que nós não vamos sofrer por causa do Evangelho?
E essa ideia escapista de um escape secreto, ela vem sendo pregada desde o século XIX apenas. Tanto que Jesus vai dizer para uma igreja: ser fiel até a morte. Sabe por quê, irmãos? O chamado de Jesus, ele é justamente um chamado para fidelidade. E Apocalipse remete para isso. Ela é uma carta que chama você para uma fidelidade intransigente. Pare um pouquinho e tente pensar como era a vida daqueles irmãos naquela época. Cultos pagãos, sacrifícios a ídolos, idolatria, carne sendo sacrificada. Então surgia na cabeça desses irmãos, tanto é que Gálatas, Efésios, Colossenses falam questões muito sobre liberdade, sobre legalismo, principalmente Gálatas sobre o legalismo. Por quê? Qual era o pensamento dos irmãos? E aí? Agora eu vivo para Jesus. Eu me misturo com o profano? Eu vivo profano? Como se dá essa separação de santo e profano? Então havia necessidade dos irmãos compreenderem o que era justamente a ideia de que Apocalipse não era só uma carta que, e muitos, eu falei domingo passado, né? Muitos olham para Apocalipse e tremem, morrem de medo. Não, Apocalipse deixa louco. Não vamos ler Apocalipse porque isso é perigoso. Não quero saber de Apocalipse. Mas Apocalipse é uma carta de esperança para uma igreja que pode sofrer as perseguições, para uma igreja que pode sim ser perseguida, mas ela é uma carta de esperança que mostra que Jesus venceu e não importa a perseguição que se estabeleça contra nós. Não importa a perseguição que seja instaurada contra a igreja do Senhor. O Senhor permanece no trono, nós falamos domingo passado, ou seja, Ele continua reinando. Ele reina. O texto que nós lemos diz: aquele que era e que há de vir. Então olha só, Apocalipse é um chamado à adoração e ao discipulado. E aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nessa semana a gente teve uma reunião de discipulado. Quem dera se todos estivessem aqui. Quem dera. Quem esteve aqui sabe que foi algo espetacular. Quem dera que todos estivessem aqui. Nós só vamos avançar em maturidade espiritual se nós conseguirmos entender o que é discipulado. Apocalipse é um chamado para adoração e discipulado. Discipulado é seguir a Jesus. Não é dizer que eu sou cristão. É muito mais do que isso. Discipulado é realmente querer, eu falei sobre caráter aqui quarta-feira. Discipulado é querer que o caráter seja moldado de acordo com o caráter de Jesus. E é sério, irmãos. É sério, isso é muito sério. E aí, quando eu digo que Apocalipse tem uma característica litúrgica, o que é liturgia? É o nosso culto público que nós estamos fazendo aqui. Tá? E é interessante porque tem um termo aí que todo mundo tem ouvido falar, que se chama worship, né? Que é um estilo de música. Mas worship, na verdade, se você vai traduzir para o inglês, você vai ver que tem um sentido de dignidade. Ou seja, quando eu faço a minha adoração, é um reconhecimento dos méritos e dos atributos de Deus. Olha só que coisa interessante. Quando eu adoro ao Senhor reconhecendo os seus atributos, os seus méritos, a sua dignidade, a sua... quando a gente diz, só tu és digno. Ou seja, isso remete para esse termo, worship. Ou seja, o Senhor é digno. Só Ele é digno de receber a nossa adoração. Só Ele é digno de receber o nosso louvor. Só Ele é digno de que você abra sua boca e relembre os atributos de Deus. Amém, irmãos? Então, olha só que interessante. Nenhum outro livro do Novo Testamento faz isso, esse worship, né? Essa dignidade, essa apresentação dos atributos de Deus. Nenhum outro livro do Novo Testamento faz tão bem quanto Apocalipse. Apocalipse expressa justamente isso. A relação do Deus, Criador, Redentor, Alfa, Ômega, princípio e fim, que esteve morto e está vivo. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Só tu és digno.
Capítulo 4 vai apresentar o trono. Logo na sequência, apresenta João chorando, porque ninguém era digno de desatar os selos. Até que o anjo diz: olha, tem um que é digno de desatar os selos. Jesus é digno de receber todo o nosso louvor. E quando nós trazemos isso para o nosso culto e entendemos que não é eu ou tu que deve estar no centro, e sim Jesus, aí o Senhor recebe a nossa adoração como um incenso, como um cheiro suave. Amém, irmãos? Então, a visão central de Apocalipse é uma visão de Deus e do Cordeiro, especificamente da adoração ao Deus e ao Cordeiro. E ao mesmo tempo, um chamado para que eu e você venhamos adorar a esse Deus. Apocalipse é cheio de cânticos. Eu podia citar aqui, Apocalipse 4, versículo 8 e versículo 11, capítulo 5, versículo 9, 10 e 12, capítulo 5, versículo 13, capítulo 7, verso 12, capítulo 11, verso 17 e 18, capítulo 15, tudo isso é adoração, são cânticos de adoração ao Cordeiro. Não há no Novo Testamento um livro que fala mais de cântico e mais de adoração, como Apocalipse fala. Amém? Por que adoração? Por que liturgia? Porque é por intermédio da adoração que nós declaramos a nossa fidelidade a Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu falo só de futebol, meu coração está dominado por futebol. Se eu falo só de política, meu coração está dominado de política. Se eu falo só mal dos outros, meu coração está dominado de rancor, de maldade, de mágoa, de tristeza. Se eu só fofoco, meu coração está dominado por fofoca. Se eu exalto, glorifico, meu coração está cheio de Jesus. E é isso que me torna parecido com Jesus. Então, pessoas que murmuram, pessoas que fofocam, pessoas que reclamam somente da vida, precisam de um banho. Não só de um banho, de um nascimento de novo. Porque se Deus habita no meio dos louvores, quem é que habita no meio da murmuração? Deus habita no meio dos louvores, diz a palavra de Deus. Quem é que habita no meio da murmuração? Então cuidado, irmãos. Nossa adoração declara nossa fidelidade e nossa lealdade. Então a nossa declaração aqui, por que nós nos reunimos aqui? Porque o mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural, o mundo físico que nós enxergamos. Então a adoração pública é uma declaração para o mundo de que a igreja não se curva diante de outros deuses, e seja o Deus que for. Pode ser o Deus da política, a igreja não se curva. Pode ser o Deus do secularismo, a igreja não se curva. Pode ser o Deus da filosofia woke, a igreja não se curva. Pode ser o Deus deste mundo, com as suas doutrinas, as doutrinas de demônios, a igreja não se curva. Então, quando nós adoramos como igreja, nós estamos nos posicionando e dizendo: nossa adoração é somente para o Cordeiro de Deus. A gente não se curva diante de outro Deus. A igreja do Senhor não se curva diante de nenhum outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso relatado pelas Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Então, olha só, o texto que nós lemos de Apocalipse, versículo 1, 4, do capítulo 1, do 4 ao 8, é uma fórmula de doxologia, tem uma saudação ali, né? João vai falar o seguinte: olha, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Uma saudação muito parecida com as outras epístolas. Graça e paz. Graça vem do hebraico, charis. Graça vem do grego, charis, carisma. Paz vem do hebraico, shalom. Então, quando João está dizendo graça e paz, ele está dizendo: olha, existe uma bênção para a igreja. A gente cria, né, esse costume, quem é mais raiz diz a paz do Senhor, irmão. A gente vai trocando graça e paz. Mas olha que coisa profunda que é graça e paz.
é uma esperança para a igreja. Que agora eu e você, como povo de Deus, podemos desfrutar da graça e da paz do Senhor. Amém? Então, João inclui nesse texto aqui algo espetacular. Ele inclui uma forma trinitária. Você já viu isso? Olha o texto lá, fica com a Bíblia aberta aí, tá? Olha só o que diz João. Graça e paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão é maravilhosa, porque ela pode ser empregada para qualquer pessoa da Trindade. Então, no primeiro momento, João emprega ela para Deus. E no segundo momento, ele emprega para Jesus. Olha só. Graça e paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, está falando do Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então aqui tem a fórmula trinitária. A Trindade está aqui. Perceberam? Então, nesse texto trino, nós vamos ver justamente a adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E é interessante porque, olha só, irmão, embora a Trindade não apareça na Bíblia, ela vem da palavra trinitas, que significa 3 em 1. Então, o conceito de Trindade é 3 pessoas existentes num só Deus, tá? Então, a gente chama isso de pericorese, ou seja, Deus Pai não é o Filho, Deus Filho não é o Pai, Deus Pai não é o Espírito, Deus Espírito não é o Pai e não é o Filho, mas todos eles são Deus. Ah, são 3 deuses? Não, um Deus subsistente em 3 pessoas distintas, que embora distintas, são iguais em poder, eternidade, autoridade. São iguais. De novo, são 3 pessoas em um só Deus. Embora 3 pessoas distintas, são iguais em eternidade, poder e autoridade. A gente chama isso de trindade ontológica. Existe um outro conceito chamado economia da Trindade. Aí sim, Deus enviou o Filho glorificou o Pai, e o Espírito dá testemunho do Filho. De novo, Deus enviou o Filho, o Espírito, Jesus glorifica o Pai, e o Espírito dá testemunho do Filho. Ok? Então João está aqui mostrando justamente isso. Tá? A Trindade. E qual é o tema desse texto aqui? É uma revelação para a igreja. E olha só que coisa interessante. Daí você poderia dizer, pastor, então é para a igreja do Apocalipse, para as igrejas da Ásia. Não. É para qualquer igreja, em qualquer era, em qualquer tempo, também para aquelas igrejas, mas também para nós aqui, no dia 10 de março de 2024, na rua Valdemar Eli 207. Esse texto foi escrito para as igrejas de Éfeso, de Sardes, de Esmirna, de Tiatira, de Laodiceia, de Filadélfia, mas também para a palavra da vida. Esse texto é para nós. E ele é um chamado a uma fidelidade intransigente. O que é isso? Você não negocia, você não abre mão por nada deste mundo. Por absolutamente nada. E olha só, algo muito importante que você precisa entender. Este texto, ele possui um relato maravilhoso. Fala da criação e da recriação. Ou seja, é o relato de um Deus fiel, missional, criador, que resgata a humanidade e toda a criação para algo que ele definiu. Ou seja, a reconciliação com ele. Então, o propósito do texto aqui é reconciliar você com Deus. E isso só é possível quando nós entendemos que Jesus é o Senhor e Ele está assentado no trono. Segundo, redenção. Um relato estreitamente relacionando o Cordeiro fiel, redentor, que vive, morreu, mas reina e retorna para cumprir a missão de Deus.
Terceiro, é um texto que fala de juízo. O texto que nós acabamos de ler diz que ele virá, e todo olho o verá, e ele vai julgar. Ou seja, é a história do Deus e do Cordeiro fiel e missional que vão dar cabo a todo mal. Todo mal. E aí, quarto, irmãos, é o testemunho de uma igreja peregrina e sofredora. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. Escute bem, somos forasteiros e peregrinos nesta terra. Não coloque o teu coração nas coisas deste mundo. Não coloque o teu coração nas coisas deste mundo. O mundo passa, os bens passam, mas a vida eterna, ela é real. E você não vai levar nada daqui. Conta-se uma história, né? Alguém até intitula como lenda, que Alexandre o Grande, quando morre, ele faz 3 pedidos, e um dos pedidos era que os homens espalhassem todos os seus tesouros no cortejo fúnebre. Justamente para mostrar que daqui a gente não leva nada. Não leva nada. Mas existe algo que é tão real quanto esse mundo natural, que é o Espírito de Deus. Deus, o céu, o inferno, a eternidade, o mundo espiritual, tudo isso é real. Ah, tudo isso é real. Existem ateus se convertendo, irmãos, justamente porque entendem que é impossível você olhar para o cosmos, olhar para as leis do universo, olhar para a criação e não ter alguém sustentando isso, que criou isso. Ou seja, é preciso ter muita fé para ser ateu, né? Então é impossível. É real. E outra coisa, o texto que nós lemos fala que Jesus vai voltar. Então, se é o testemunho de uma igreja peregrina e sofredora, há também o testemunho aqui de uma igreja triunfante. E Jesus vai voltar, queira você ou não. Vai voltar. Ele prometeu, ele é fiel. O texto que nós lemos apresenta ele como testemunha fiel. Ele vai voltar. Amém, irmãos? Então, olha só que texto maravilhoso aqui. Eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, que lá no versículo de número 4 diz o seguinte: que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. O que significa isso? Que expressão é essa que fala daquele que é, que era e que há de vir? Aquele que é remete até para aquele nome de Jesus lá em Êxodo. Quando Moisés está, em nome do Senhor, né, Deus, quando Moisés está em dúvida de, eu vou da parte de quem que eu vou falar para os egípcios? Porque o panteão egípcio, o panteão de deuses no egípcio era muito grande. E escute bem, cada uma das pragas do Egito aniquila e derruba um deus egípcio. Não foi uma praga aleatória. Havia um deus mosca, havia um deus que sustentava a água, havia o Deus da produtividade. Então todas as pragas que Deus mandou humilhou cada um dos deuses do panteão do Egito. Agora Deus decidiu mandar rãs. Não, irmãos, aquilo ali teve um propósito. Não foi aleatório. Todos eles, todos os deuses do Egito foram humilhados ali. E quando Moisés está na dúvida de ir, Deus diz, diga que o eu sou o que sou. Ou seja, aquele que é, aquele que tem o controle de todas as coisas, mesmo quando as coisas parecem fugir do controle, mesmo quando as circunstâncias não mostram e parecem que Deus nos abandonou. Não, Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Deus está no controle. Ele é. Ele é. É presente. Ou seja, Deus está sustentando. Mesmo que você acredite que não, e pense que não, Deus tem sustentado você. Deus tem mantido você. Deus tem permitido que você esteja sentado aqui nesta noite ouvindo esta mensagem. Ou seja, Ele te sustentou até aqui. Ele é.
Aquele que era, ou seja, Deus é e era, ou seja, Ele te sustentou, hoje, está te sustentando hoje, mas te sustentou até aqui, te trouxe até aqui. E olhe para a tua vida, e eu creio que você deve ter, no mínimo, um motivo para agradecer ao Senhor por Ele ter te sustentado. Deve ter mais que um. Deve ter muito mais do que um. Deve ter mais do que 10 dedos aí, né? Deve ter muito mais do que 10 motivos. Enche uma mão? Talvez muito mais. Mas Deus tem te sustentado. Ele era. Mas o texto bíblico vai além e diz: aquele que há de vir, ou seja, quando o Senhor intervir de forma definitiva na história da humanidade com a sua escatom, ou seja, com o final, com a conclusão. E Deus vai fazer isso. E esse período é iminente. A qualquer hora, a qualquer momento, nós não sabemos quando. Por isso que é um chamado de Jesus para que você vigie, para que você persevere, para que você viva como se o dia de amanhã não viesse. Porque se nós vivermos como se o dia de amanhã não viesse, um dia nós vamos acertar. Porque um dia chegará em que o amanhã não vai vir. Um dia nós vamos viver o último dia. E aí, irmão, você fechará os olhos aqui e instantaneamente abrirá os olhos na eternidade. Pode ser que seja uma eternidade com Deus. Pode ser que já seja um começo e um tormento eterno. Agora, olha que coisa interessante esse texto que nós lemos aqui. Esse texto fala da Trindade, né? E essa Trindade, ela está ativa na vida da igreja. Por que o texto de Apocalipse é uma revelação para a igreja? Porque a presença de Deus e o Espírito Santo pode ser evidenciada na vida da igreja. O texto fala lá, olha só, depois do que há de vir, o que diz lá? Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Muitos já tentaram identificar o que seria esses 7 espíritos. 7 é um número muito propício para Apocalipse. 7 igrejas, 7 bem-aventuranças, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Então, o número 7 está muito atrelado. A gente não tem aqui no Ocidente esta simbologia, mas o Oriente é muito simbólico. Eles trabalham com muita simbologia. E embora o texto de Apocalipse tenha sido escrito em grego, o pensamento de João é judeu. Ele é um judeu. Então ele está pensando como judeu. E há muita simbologia no Apocalipse, como eu falei domingo passado. Então, irmãos, 7 espíritos fala da plenitude do Espírito Santo de Deus, da plenitude dele, da perfeição dele. Amém? Então, isso é interessante porque aqui, alguém poderia dizer, não, mas Deus tem 7 espíritos, pastor. Não, não tem. Esse 7 simboliza a plenitude do Espírito Santo na vida da igreja. Então, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, fala de plenitude, ser cheio do Espírito Santo. Tá? E Jesus trouxe, enviou, tanto que ele diz, olha, eu preciso ir. Jesus poderia ter feito toda a obra sozinho? Poderia ter feito o que ele quisesse. Mas se a ideia e o plano foi de que a mensagem do Evangelho fosse proclamada para outras gerações, ele tinha que escolher 12 ou mais, ou o número que ele achou necessário foi 12, e ele discipulou os 12, e os 12 fizeram com que eu e você hoje estivéssemos aqui sentados ouvindo essa palavra. Amém? Então, irmãos, olha que interessante. 7 espíritos de Deus, está falando do Espírito do Senhor. Adiante, lá. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Preste atenção nessa expressão aqui. Fiel testemunha
primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Fala de 3 fases do ministério de Jesus. Sabiam disso? Aqui, ó. Fiel testemunha. Testemunha fiel. O que é testemunha fiel? Jesus, enquanto vivo, aqui no seu ministério terreno, ele foi uma testemunha fiel do Pai. Encarnado, o verbo que se fez carne, testemunhando e revelando o que o Pai planejou, o que o Pai determinou, o que o Pai estabeleceu. Amém? Quando falamos em primogênito dentre os mortos, e esse termo primogênito aqui, ele faz muitos crentes se equivocarem. Porque primogênito o que é, irmãos? É o primeiro filho. Ah, então Jesus foi criado. Não, não é isso. Primogênito dentre os mortos significa que ele foi o primeiro a ressuscitar. Tá? Então, o termo primogênito aqui não tem nada a ver em ser gerado, ser criado. Foi porque ele tem, e primogênito para o judeu, filho primogênito, e ele administrava toda a herança. Era ele que controlava toda a herança. Por mais que os outros irmãos tivessem direito, o filho primogênito tinha direito a 2 coisas. A bênção da primogenitura e o direito da primogenitura. São 2 coisas diferentes. A bênção da primogenitura era quando o pai estava morrendo. Daí o pai abençoava e professava palavras de bênção para o filho primogênito. O direito da primogenitura era que o filho primogênito tinha direito à porção dobrada. E aquilo que Jacó compra de Esaú, com lentilhas, é o direito da primogenitura. O que ele rouba com a ajuda da mãe é a bênção da primogenitura. Então o filho mais velho tinha o direito de administrar a herança. Quando a Bíblia fala que eu e você somos co-herdeiros com Cristo, significa que tudo converge em Jesus. Ele é o primogênito. Ele é o que administra a herança. E nós somos co-herdeiros com ele. Então, primogênito dentre os mortos é o primeiro que ressuscitou. E aqui fala, por último, o soberano dos reis da terra, quando Jesus, no futuro, na sua segunda vinda, submeter todos os reinos, todos os governos, todos os principados, todos os impérios, todas as potestades, debaixo do seu domínio. É isso. Soberano dos reis da terra. Então, irmãos, Jesus, ele é um arquétipo, ou seja, que eu e você temos que imitar para nos posicionar, escute bem, contra todo mal e contra toda idolatria, mesmo que isto te custe a vida. Porque se não te custar, você não é um discípulo. Se não te custar a vida, você não é um discípulo. Não significa que agora, estou aqui pronto para morrer, me matem em nome de Jesus. Não, não é isso. É você não dar mais valor para a vida do que para a eternidade. Tem muita gente que está vivendo só pelo que vê, enquanto que a Bíblia está dizendo que nós não podemos viver por aquilo que vemos. Nós não podemos viver por aquilo que vemos. Porque o que vemos é passageiro, é efêmero, ele se desmancha. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você pode ser rico, amanhã você pode estar pobre. É só a nossa economia dá um problema aí, dá uma crise mundial, dá uma guerra do lado ou do outro, todo mundo sofre. Quem imaginava que nós teríamos o que teríamos na pandemia em 2020, 2021 e 2022? Ninguém sonhava. 2019, em janeiro de 2020, ninguém sonhava. Ninguém imaginava. E o que foi? E o que se tornou? Ou seja, o mundo virou de cabeça para baixo. Basta um chinês lá abrir um laboratório lá, a gente está tudo frito de novo. A vida é efêmera. A vida passa
é como um fio de prata, e tem muito crente quase que orando assim: Jesus, demora um pouquinho para voltar, Jesus, agora as coisas estão bem, e eu estou desfrutando da minha vida, olha que coisa boa, tudo está dando certo para mim. Irmão, se Jesus vem, acaba todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza. É a nossa viva esperança, irmãos. Amém? Passou da hora, né? Deixa eu avançar aqui. Olha só, pega comigo o versículo seguinte. Fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberanos da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Para ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Olha só que coisa magnífica o que nós vamos ver aqui. 3 coisas que Jesus apresenta para a sua igreja no final do versículo de número 5. Tá? O que ele está falando ali? Olha só. Primeira coisa. Volta um pouquinho só, por favor. Acho que é o final do 5. Ele nos ama. A primeira ação e o primeiro recado de Jesus para a sua igreja é: Ele nos ama. Escute bem, enquanto o mundo, enquanto os homens, enquanto o pecado dos inimigos de Cristo continuam se acumulando para o juízo divino, escute bem, enquanto o pecado dos inimigos de Cristo, você não pense que essa turma que está aí pelo mundo afora aprovando aborto não vai pagar um alto preço. Vai. Porque Ele é o dono da vida. Ele é o Senhor da vida e da morte. Vai, irmãos. Mas aqueles que se voltam para Deus serão libertados. Olha só, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você não é livre em Jesus, você pode ser um escravo do pecado. E está cheio de gente escrava do pecado. E sabe o que me atormenta? Sabe o que me atormenta? É saber que nós aqui, em torno de um pouquinho mais de 100 pessoas, certamente tem muita gente escravo do pecado. Escrava do pecado. Só não reconhece. Só não fala. Só não confessa. Mas escravos do pecado. Escravos da idolatria. Escravos da pornografia. Escravos da prostituição. Escravos de tanta coisa. Escravos. Escute bem. Você pode estar em 2 grupos. Naqueles que estão pecando e acumulando pecados para o juízo de Deus. Ou no grupo dos que foram libertos porque estão debaixo do senhorio de Jesus. Eu falei quarta-feira aqui. Se tem uma coisa que eu e você não podemos é julgar a intenção do coração de ninguém. Tá? Não sei os motivos que trazem você aqui. E geralmente, quando a gente chega pela primeira vez na igreja, a gente vem por uma dor. É normal isso. Né? Um casamento que está quebrado, um filho que está perdido, as finanças que estão arruinadas. Mas a gente precisa permanecer pelo motivo correto. Pelo motivo verdadeiro. Que é esta mensagem poderosa de um Deus que antes da fundação do mundo já havia crucificado o seu filho por causa do teu nojento pecado. E eu tenho falado, irmão, se tem uma coisa que pastor sofre, é que pastor tem que meter a mão no esgoto do pecado de muita gente. É necessário, é doloroso, mas é necessário.
E se não trouxer para fora esse lixo, você continuará vivendo um lixo e se enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Enganando nem sei quem, porque Deus não engana. Deus você não engana. Mas você está se enganando. Mergulhados em pecados, todo dia, pecando. Voluntariamente, conscientemente. Isto é uma porta aberta para o inferno na tua vida, no teu lar, na tua família. Cuidado. Esta é uma mensagem de alerta, porque esse Jesus nos libertou. Esta mensagem para a igreja de Jesus, não para a placa, mas para os salvos, os remidos, os lavados, aqueles que pecam, mas se arrependem, aqueles que vivem em novidade de vida e pecam cada vez menos. Porque se você está vivendo uma vida de santidade, você não é perfeito, mas tem que pecar cada vez menos. Tem que pecar cada vez menos, tem que errar cada vez menos. Senão não é o evangelho que você está vivendo. Até chegar à estatura de varão perfeito. Vai errar, vai pecar, mas tem que ser um acidente. Tem que ser algo, né, como um acidente. Já sofreu um acidente de carro aí? Você não tinha intenção de bater, mas alguém, né, você não viu um ponto, teve um ponto cego e você não enxergou. E aí bateu. Pecado tem que ser assim. Quase que um ponto cego, você não vê. Poxa vida, pequei. Mas pecar com vontade, com gosto no pecado, irmão, está com o pé no inferno. Prontinho. Morre hoje, está no colo do capeta. Cadeira cativa lá. Mas, olha só, avança um pouquinho. Então, ele nos ama, grave aí, ele nos ama, ele perdoou os nossos pecados e ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Ou seja, nós estamos falando de reino desde janeiro aqui. Desde o dia 4 de janeiro, né? 4 de janeiro, falando de reino, 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 reino. Esse reino é para nós. E olha que coisa interessante, ele nos colocou como sacerdotes. Preste atenção aqui. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Você tem que orar pelo teu lar. Você tem que orar pela tua família. Você tem que ministrar na tua casa. Você tem que pegar essa palavra e falar para alguém, para o primeiro que tu encontrar amanhã na tua empresa. Ah, não, eu tenho vergonha. Covarde. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino. Está no teu texto aí. Os covardes ficarão de fora. Covarde. O que você está fazendo com essa mensagem? Então, olha só. Ele nos trouxe o reino. Então nós somos súditos desse rei. Jesus no seu reinado espiritual. E quando ele voltar, nós faremos parte do seu reinado pleno. Mas hoje, como sacerdote, nós podemos fazer o seguinte. O que o sacerdote fazia naquela época, gente? Ele representava Deus para os homens. Ou melhor, perdão. Ele representava os homens diante de Deus. O profeta representava Deus para os homens. Então o profeta dizia, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, assim diz o Senhor. Então o profeta representava Deus diante dos homens. O sacerdote apresentava os homens diante de Deus. Quando João está dizendo que ele nos constituiu um reino e sacerdotes, ele está dizendo que você é um sacerdote. E se você voltar para o texto de Êxodo, para o texto do Antigo Testamento, você vai ver que o sacerdote usava uma tiara na cabeça, como uma espécie de coroa, dizendo santidade ao Senhor. Sabe o que é ser santo? É ser consagrado. É lutar todo dia contra o pecado, é dizer o pecado não vai me vencer, o pecado não vai tomar conta da minha vida, o pecado não vai entrar na minha casa, o pecado não vai entrar no meu coração, o pecado não vai me dominar. Porque a nossa maior guerra é contra o pecado. O pecado é desobediência.
O pecado é insurreição, o pecado é uma revolta, o pecado é um ódio contra Deus. O pecado é uma mensagem que você joga para Deus e diz: eu quero ser independente, eu não preciso de ti. Toda vez que você peca, você está passando essa comunicação para o céu. É isso, porque pecado é rebeldia, é desobediência, e tem uma palavrinha só que você precisa sair daqui lembrando. Vida com Deus, irmãos, é obediência. É obedecer a palavra. Nada mais. Você pode cantar bem, você pode tocar bem, você pode pregar bem, você pode ter muito carisma, você pode ser um profissional maravilhoso, você pode ser um empresário de sucesso, mas se você não obedecer, você vai para o inferno. Nada adianta. Nada, absolutamente nada do que você conquistar aqui vai adiantar, vai fazer alguma coisa se você não obedecer à voz de Deus, se você não obedecer à palavra de Deus. Então você pode sair daqui brabo comigo nesta noite, mas saia também com esta palavra batendo no teu coração, dizendo: eu tenho que mudar de vida, porque eu sou um sacerdote, eu tenho que ensinar as pessoas como Jesus ensinou, eu preciso pastorear as pessoas como Jesus pastoreou, eu preciso santificar a minha vida, porque isso é um chamado para todos nós, não somente para mim. Isso é o que eu já falei aqui, o sacerdócio de todos os crentes, é para mim e para ti. Se nós não entendermos isso, nós não vamos compreender a mensagem do Evangelho. Se você não entender que você tem que pastorear o teu irmão, que você tem que cuidar do teu irmão, que você tem que orar pelo teu irmão, você não vai compreender a mensagem do Evangelho. Se você não entender que tu tem que santificar a tua vida em Jesus, você não vai entender a mensagem do Evangelho. Aí olha o versículo a seguir. Fechando o versículo de número 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O que isso significa? Que Ele tem todo o domínio, que a glória pertence a Ele, que você não tem que render glória a ninguém, a não ser a Ele. Ele é o único digno de glória. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele continua no trono. Ele está sentado no trono. E Ele virá julgar. Porque olha o que diz o versículo a seguir, irmãos. Eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Ou seja, a volta de Jesus será visível, todo o olho verá. Não tem espaço aqui para um arrebatamento secreto, não. Eu falei semana passada, lembram? Apocalipse não tem a palavra arrebatamento. Todo o olho o verá. Ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Todos verão, todos enxergarão. Jesus vai voltar. Alguém pode dizer: pastor, talvez tu esteja errado, talvez esteja um arrebatamento secreto. Pelo que eu entendo, pelo que eu compreendo, não. Mas se houver, irmãos, o que importa é você viver uma vida santificada, porque pode ser que você creia no arrebatamento antes ou depois da tribulação, mas sabe de uma coisa? Pode ser que Jesus venha para você amanhã. Quando você sofrer um infarto, quando você não abrir os teus olhos, quando um carro atravessar na tua frente, queira Deus que isso nunca aconteça, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Então a eternidade pode bater na nossa porta a qualquer hora, independente de crer no arrebatamento secreto ou não, independente de não acreditar no milênio, independente de qualquer crença que você tenha a respeito da escatologia. Mas eu quero mostrar para você, nesta série, que esta carta de Apocalipse é para uma igreja perseguida, sofredora,
mas triunfante, que vai vencer quando Jesus voltar nas nuvens, e todo olho verá, os inimigos dele, todos aqueles que debocharam, todos aqueles que duvidaram, todos aqueles que fizeram chacota, e o texto bíblico diz que até mesmo aqueles que transpassaram ele, o verão. Todos o verão, todos enxergarão. A volta de Jesus é tão real, quanto eu e você estamos nos vendo aqui. Jesus voltará, irmãos. Guarde o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E o texto diz, ele virá para julgar todos os homens de... Olha só. Olha o que diz lá. E ele virá para julgar quem? Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Ou seja, todos os homens de todas as épocas serão julgados. E eu quero aqui chamar a atenção de você para uma coisa muito importante, preste atenção aí, pare onde você está, senta onde você está. Eu quero aqui dar um recado importantíssimo para vocês aqui, irmãos. Por favor, todos vocês me escutem aqui. Eu não estou aqui para brincar. Não gasto horas da minha vida para preparar uma mensagem para brincar de igreja. Não estou aqui para brincadeira. Não estou aqui para passar tempo. Então eu tenho um recado para dar para vocês. Hoje é ceia. Paulo diz à igreja de Corinto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Visitantes, fechem os ouvidos aqui, porque o que eu vou dizer aqui, precisava dizer na quarta. Irmãos, eu estou cansado de receber reclamãozinhas de nhenhenhen, de gente que não cumprimenta ninguém, de gente que não fala de ninguém, de gente que não vê ninguém. Criem vergonha, por favor, e vamos viver. Esta palavra é tão real quanto eu estou aqui. Está na hora de nós termos vergonha na cara. Eu falei para os irmãos aqui, faça um diagnóstico da igreja. A igreja está crescido, mas nós precisamos deixar naquela porta os costumes, os conflitos, todo o modelo que vocês já aprenderam em outro lugar. Porque aqui não vai ter espaço para divisão, para contenda. Não vai haver. Porque se eu tiver que mandar embora, eu vou mandar embora. Não quero. Não estou aqui para passar tempo. Não estou aqui para brincar de igreja. Não estou aqui para dizer uma palavra para vocês e vocês viverem como se nada tivesse acontecido. Então, se você está de mal com alguém, não tome a ceia do Senhor sem perdoar essa pessoa hoje. Porque você está tomando condenação para a tua vida. Eu não quero levar essa culpa. Ezequiel diz, se o justo morrer e tu não avisar, a culpa é tua. Mas eu estou lavando as minhas mãos hoje e dizendo para vocês, se convertam. Vivam como igreja. Se arrependam, amem, perdoem, parem com esse orgulho. Estou cansado de receber reclamação desse tipo. Gente, é igual Paulo dizendo para os coríntios, vocês são carnais. Eu não ia falar isso hoje, por causa dos visitantes, mas era quarta-feira. Nem transmiti na quarta. Mas é necessário. É necessário. De novo, não estou aqui para brincar. Essa palavra é dura. Essa palavra é forte. Porque olha o que Jesus diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele te conhece. Ele sabe quando nós estamos sendo hipócritas, irmãos. De tapinha nas costas e falando mal por trás. Chega disso. Se você quer viver desse jeito, procura. Eu não vou citar nomes, mas está cheio de igreja aqui que amacia o ego. Está cheio de igreja na região. Está cheio. Está cheio. Não acha? Tem em Porto Alegre.
Tem muitas igrejas para maciar teu ego, para que você continue vivendo uma vida de aparência, como se está tudo bem. Tá, ó, te listo umas 10. Te listo umas 10. Rapidinho. Se você quer viver de aparência, se você não quer mudar de vida, se você quer viver de qualquer jeito, mas se você quer se submeter à palavra, irmãos, não tem espaço. Não tem espaço para fofoca. Eu não vou mais tolerar. Eu não vou mais aceitar. Não quero mais, irmãos. Não estou aqui, nem que fique 12. Eu sei que não vai ficar. Eu sei que o número é maior. Mas eu não quero isso. Não quero isso para a minha vida. Não quero me consumir. Eu quero tratar pecado. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero visitar enfermos. Eu quero ajudar as pessoas a crescerem. Mas chega de mimimi, por favor. Nós não pensamos esta igreja desta forma. E ela não vai se descambar para esse lado. Ela não vai. Ela vai seguir com o propósito missional que ela tem. Ela precisa seguir desse jeito. E quando nós olhamos, e eu finalizo, esta mensagem, João expressa a palavra de Jesus, Jesus falando, eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, toda a plenitude de divindade está nele. Toda a glória, todo esplendor, toda a expressão exata do ser de Jesus está ali. E quando Jesus diz, eu sou o Alfa, é Deus falando agora, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este selo de autoridade encerra com mais uma afirmação da natureza absoluta de Deus. Ele é todo-poderoso. Então, irmãos, a presença